Agroecologia em Praça Virtual. Agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica, NERA, pelo bem viver. Agroecologia em ambientes sujeitos à estiagem, com Leonardo Tinoco e mediação de Hélida Correia. Esse tema é um tema que para mim é muito caro, né, assim, e estimulante, porque ele traz uma confluência aí de toda uma vida, né, dedicada, boa parte dela à questão ambiental, né, e agronômica também, porque sempre estivemos, vamos dizer, está em perfeito diálogo, né, a agronomia com a questão ambiental. E depois da experiência que nós tivemos, né, de trabalho no Instituto Nacional do Semiárido, isso trouxe para a gente essa, vamos dizer, quase uma necessidade, né, a gente trabalhar com isso. Então, meu nome é Leonardo Tinoco, eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei na Universidade de São Paulo, fiz especialização em ciência e técnica de governo com a Fundação Altadir. O meu mestrado foi na área de políticas territoriais e urbanas, na arquitetura e urbanismo. E antes que me internassem feito louco, achando que eu devia estar meio perturbado, eu resolvi voltar para a minha base e fiz o doutorado em ciência do solo, né? Mas na época, a tendência eu queria fazer muito focado na área que trabalhava com ciclagens, né? Ciclos biogenéticos, né? Então, como isso daí estava muito focado, tinha uma área muito específica no campo da ciência, do solo, então eu fui para a Universidade Federal da Paraíba e fiz lá no campus de Areia, no CCA, eu fiz o meu doutorado lá. E a minha tese foi toda desenvolvida junto ao Instituto Nacional do Semiárido, quando eu trabalhei com palmas forrageiras resistentes à cochonilha do carmim, estudando basicamente o efeito do potássio, né, do solo nessa cultura, já que ela é classicamente tida como uma grande extratora desse elemento mineral. Mas foi lá que a gente começou a dar uma discutida também sobre como é essa vivência, né, esse vivenciar o semiárido brasileiro e que ambiente, que relações são essas. Então, nós vimos que não adianta a gente trazer uma agricultura ou uma proposta, né, de desenvolvimento, vamos dizer assim, para o semiárido, né? Ela precisa ser desenvolvida a partir dele. Uma das coisas que eu entendi na ciência e técnica de governo foi que a gente precisa planejar o sistema de dentro do sistema e não de fora, naquela relação médico-paciente, onde ou você confia no médico e toma o remédio, ou você desconfia do médico e muda de médico. Então, não é esse o objetivo, né, de um trabalho dessa natureza. Então, era mais interessante que a gente focasse nas relações que se estabeleciam a partir da problemática que a gente estava ali vivenciando. Então, isso nos levou a encarar a questão do trabalho de terras secas muito pelas tecnologias que já existem lá, principalmente as tecnologias sociais, onde o saber do homem do campo, né, ele trazia um rol de ensinamentos muito importantes para a gente. E a partir daí, com a própria experimentação científica desenvolvida pelos órgãos de pesquisa, né, principalmente as universidades, a gente via que um diálogo entre a universidade e o saber popular, ele tinha umas correntes dentro das universidades que se aproximavam muito, que valorizavam muito isso. E isso a gente conseguiu entrar em alguns contatos, em algumas articulações com algumas dessas linhas, e vimos principalmente na Universidade Estadual da Paraíba, né, na UEPB, esse propósito, né, de enlaçar, né, o conhecimento científico com o conhecimento popular, né, e trazer a partir daí uma conjuminância assim, de valores e de saberes que pudessem resultar numa tecnologia, né, ou numa ciência, vamos dizer assim, de forma mais complexa, da própria região, né, característica da própria região, e não uma que tivesse um folder, né, com um louro dos olhos azuis, colocando como
falando sobre os povos do semiárido. Não, a gente não queria isso. A gente queria uma característica que fosse mais adequada àquilo que a gente vivenciava, né? Bom, então, um dos princípios que a gente começou a tratar foi da questão da água, né? Como os nossos sistemas, principalmente os agroecossistemas, eles se relacionam com a água. Então, quando a gente viu que algumas questões precisavam, principalmente, de trabalhar com as relações que se estabeleceu com a própria sobrevivência humana, né, e de alguns animais, considerando ainda que existiam algumas sobrecargas, né, sejam elas de populações humanas, sejam elas de populações animais, num ecossistema que não absorvia aquela carga, né, e quando eu digo carga, é tanto a pressão antrópica como também a pressão do sobrepastejo, né, que a gente verificava principalmente em ruminantes e alguns não ruminantes também. E isso desequilibrava, levava a situações de desequilíbrio no sistema, que ele passa momentos assim de intensa abundância, reprodução, mas passa outros momentos onde a gente tem as escassez, né? A gente passa por momentos de escassez. Então, a seca, por exemplo, a chamada seca, que eu gosto mais de falar sobre estiagem, porque seca, para mim, é o despreparo que os governantes têm e a sociedade tem de enfrentar a estiagem, que é um problema cíclico, né? E que muitas vezes nos leva a usar o vestal da cigarra ao invés de usar o vestal da formiga. Ou seja, quando chega a chuva, é aquela festa, aquela euforia, e quando a chuva passa, que naquela sistemática cíclica, né, do semiárido, aí nós temos as tristezas, as agruras e tal, né? Então, isso é muito o papel que a cigarra desempenha. Ao invés da formiga, que garante os estoques, seja estoques de solo, estoques de água, estoque de alimento, enfim, trabalha com estoque de carbono, estoque de nitrogênio, para enfrentar exatamente os períodos de escassez, né? Associado a isso, a gente via que essa relação da água e essa produção de alimento, em função desse desbalanço ecológico, ele trazia problemas, né, que diz respeito mais à questão de políticas que são desenvolvidas na região, como, por exemplo, o enfrentamento de algumas problemáticas, como as arboviroses, né, e principalmente a tríplice epidemia aí de dengue, zika e chikungunya, que tantos problemas trazem para as nossas sociedades, né, principalmente para o homem do campo, considerando que as nossas cidades do semiárido, mais de 90% delas têm menos de 20 mil habitantes. Então, nós temos uma população dispersa, ainda que aglutinadas em espaço urbano, mais de 50% do semiárido hoje está nos espaços urbanos, mas são cidades pequenas, com características e dinâmicas tipicamente rurais, né? Então, essa problemática, ela topa direto com essa questão. Então, nós tínhamos o quê? Se de um lado nós temos que garantir essa relação de água, né, nós temos que, de um lado, ter o estoque de água, ou seja, a reservação, e aí esse programa de 1 milhão de cisternas trouxe para a gente essa característica, essa exposição concreta do que significa, né, e a importância que se tem do estoque da segurança hídrica para as comunidades, mas principalmente indo além, né, que não só você ter segurança, mas ter a soberania hídrica, ou seja, você ter o acesso garantido e aquela água ser do seu livre-arbítrio de utilização, né? Logicamente, numa consciência ecológica que a pessoa precisa ter, da qual ela faz parte de um ambiente que tem que usar aquela água de forma racional. Mas isso os povos do semiárido sabem melhor do que qualquer um do planeta, né? Quer dizer, os povos do semiárido das regiões áridas também, né? Então, essa questão de manter esse estoque de água, ela é fundamental, o primeiro passo. O segundo é ver como a gente pode multiplicar os usos dessa água de forma que ela não seja simplesmente um uso, polui a água ou a contamina e descarta no ambiente. Hoje nós vemos que boa parte dos mais de 1.200 municípios que nós temos no semiárido,
nós temos, de fato, 1.200 rios perenes, só que rios de efluentes de esgoto, né, das cidades. E essas águas de efluentes de esgoto são riquíssimas, né, em nutrientes que poderiam estar sendo utilizados de forma mais racional pela agricultura, né? Hoje nós teríamos, por exemplo, um potencial, vendo se todo o esgoto do semiárido, das cidades do semiárido fosse tratadas, daria para nós irrigarmos aproximadamente 35 a 40 mil hectares, atingindo produtividades aí impressionantes, né? Vocês terem uma ideia, todo dia a gente joga na forma de poluentes no ambiente, mas convertendo principalmente os fertilizantes aí, né, básicos, né, que se comercializa por aí, que é o tal do NPK, né, o nitrogênio, fósforo e potássio. Se a gente converte isso nesses fertilizantes minerais, está se jogando fora mais de 500 mil por dia, só que na forma de poluentes, né, desse material dissolvido nas águas dos efluentes de esgoto. E esses efluentes normalmente correm para os mananciais. E quando corre para os mananciais, vem através de leitos de rio seco, né, que ficam ali acumulando aquele material, e quando vem um pouco de água, aquilo se torna um verdadeiro foco de desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, dos mosquitos transmitores dessas arboviroses, né, principalmente o Aedes aegypti. Então, a relação dessa tríplice epidemia com a falta de uma política de saneamento, ou seja, a falta não porque a política existe, mas a execução dessa política de saneamento, a prioridade, né, se fazer saneamento, e pegar esse esgoto, tratá-lo, né, e utilizar esse efluente como um reuso, né, controlado, né, para fins agrícolas, ou então para usos múltiplos aí, né, sem restrição, uso irrestrito da água, que também é possível, mas isso deveria ser feito de uma forma mais sistematizada, e não é feito. De outra sorte, nós temos muitas tecnologias desenvolvidas, ainda que seja, por exemplo, irrigação por gotejamento, extremamente fácil de você economizar água, né, com ela, mas junto com ela vem a evapotranspiração, vem perdas, né, por percolação, e alguns problemas, muitas vezes, de acordo com a qualidade da água, problemas que nós temos de salinização, né? Então, a gente tem muito cuidado com esses sistemas, né, que a gente desenvolve. Então, nós focamos hoje, estamos buscando hoje, trabalhar com sistema fechado. Esse sistema fechado que a gente está operando, já em fase final de projeto, é chamado de aquaponia. A aquaponia, ela integra a produção de peixes, né? Nós estamos hoje aqui focando na produção de tilápia. Esses peixes consomem ração. Essa ração e as excretas do peixe, né, que são muito ricas em amônia, que são tóxicas ao peixe, elas são retiradas dessa água num processo de circulação, passa por um sistema de biofiltros, né, passando pelo processo de nitrificação, né, trabalhando transformando de amônia em nitrito, de nitrito em nitrato, e esse nitrato, ele pensando aqui só mais na ciclagem do nitrogênio, claro que tem todos os outros envolvidos, mas esse nitrato, ele muito, facilmente absorvido pela raiz das plantas, e é aí onde a gente entra com sistemas como tipo uma hidroponia, né, de produção de olerícolas, né, e hortícolas, e a gente está trabalhando com 3 sistemas, né, um chamado DWC, onde a gente coloca placas de isopor com copinhos, onde essas plantas são colocadas dentro, eles ficam sobrenadante dentro de uma piscina, vamos dizer assim, né, de um reservatório, por onde esse efluente ele fica constantemente em fluxo, né, passando por essas raízes, banhando essas raízes, que ficam submersas durante todo o tempo. O outro sistema é o NFT, que é um filme, né, uma técnica de filme, onde ele vai circulando por essa técnica, ou por essa tubulação, que é também perfurada, e esse NFT ele descarrega nesse sistema, né, o DWC, né, que é o sistema de flutuação, floating,
E uma outra estufa ainda que a gente está trabalhando com o sistema dos chamados de um nome internacional aí, é bucket, né, que são um sistema de vasos, onde a gente vai produzir, nessa daí está específica para tomateiros. Então, será um gotejado, né, um sistema de gotejamento nesses baldes, e a saída do balde leva também ao DWC para completar a absorção dos nutrientes remanescentes que ainda tiverem, e daí sai para, uma vez esse nutriente todo consumido dessa água, ela retorna para um reservatório de acumulação, chamado SAMP, e desse SAMP é trazido de volta para os tanques de peixe, formando um sistema de recirculação fechado, sistema fechado de recirculação de água, onde a água é, vamos dizer, enriquecida pela ração do peixe, pelas excretas do peixe, tratada pelo sistema microbiológico, né, que transforma isso em nutrientes para as plantas, que absorve esses nutrientes, limpam a água e devolve para os peixes. E assim fica um sistema de recirculação permanente. A perda de água anual é em torno de 10%, então precisa haver uma reposição. Para isso, nós aproveitamos os telhados e fizemos um sistema de captação de água de chuva, porque a gente tem uma água aí desmineralizada, né, com a chuva, além de ser abençoada, né, já que cai do céu. Então, a gente pega essa água e coloca nesse sistema fechado de recirculação. No entanto, isso iria nos dar aí o trabalho, vamos dizer assim, de 4 produtos. E isso não suportava o nosso discurso, né, de trabalhar com sustentabilidade e com alimentos garantidamente orgânicos. Isso não só por certificações, que tudo bem, pode até ser, mas é que se a gente usar algum agrotóxico, né, nas hortaliças, né, a gente vai matar os peixes, já que o sistema é fechado, e quando a folha dessa hortaliça for lavada, ou a raiz dela, ou ela absorver isso vai acabar chegando nos peixes, ou mata os peixes, ou os micro-organismos, enfim, desequilibra o sistema e a gente perde tudo. Então, obrigatoriamente, o sistema tem que ser orgânico, né? Então, a gente precisava de ampliar isso daí. Então, foi a nossa decisão de, além de estar trabalhando com isso, para que tenhamos não só uma aquaponia, né, comercial, que esse não é o único objetivo, nós temos um sistema onde a sustentabilidade ela seja, de fato, um exercício prático, né, de todo esse escopo teórico que a gente vem defendendo, junto com vários outros profissionais ao longo dos anos. Então, para isso, a gente resolveu articular essa aquaponia com um sistema agroecológico. Então, para isso, estamos identificando todas as plantas que compõem o extrato, né, onde a gente vai estar trabalhando, e seguiremos aquele esquema básico, né? Começar com foco na fotossíntese, né, solo coberto, depois manter toda a cobertura do solo permanente, né? Buscando fazer as podas frequentes, né, daqueles extratos que estão mexendo, trabalhando com essa relação de luminosidade e com altura de extratos para aumentar, em primeiro momento, a quantidade de carbono no solo, fazer um processo de acumulação, para depois a gente ter a disponibilidade aí franca, né, a abundância franca aí desses elementos. Depois disso, a gente parte para trabalhar, utilizar, né, as ferramentas da dinâmica de sucessão, né, dessas espécies. Nós estamos pensando inicialmente em trabalhar com 3 extratos, e a partir dentro de cada extrato desse, a gente fazer, de acordo com o ciclo de vida de cada uma dessas culturas e a velocidade de crescimento dela, de bioacumulação, de produção de biomassa, a gente identificar qual é a densidade de plantio que a gente vai ter em cada uma dessas faixas, né? Que são faixas de árvores espaçadas com 16 metros, onde a gente vai ter aí, nessa entrelinha, todo um trabalho de recomposição desse solo ao longo dos próximos 20 anos, né? Depois dessas ferramentas de dinâmica sucessional, a gente vai ter o foco muito forte na concentração de energia, né, principalmente da biomassa, visando elevar
o teor de carbono do solo. Essa questão de elevar o teor de carbono é porque o solo ele vai perdendo com o tempo, né, com esse processo de extração e de simplificação, né, do ambiente, onde são fazendas que eram tradicionalmente cultivadas, tinham no máximo ali 4 ou 5 culturas, né, e muitas vezes eram uns consórcios meio malucos, tipo caju, manga e pasto, né, um concorrendo com o outro, às vezes tinha um coqueiro no meio se espremendo entre uma planta e outra, e sem ter um equilíbrio, né, uma dinâmica estabelecida entre elas, que não respeitava, de fato, os seus limites, né, os limites de cada planta. E muitas delas deixavam crescer ao bel prazer. Então, você vê mangueiras hoje já antigas, já com 20 metros de altura, com 15 metros de altura. Então, plantas muito velhas e que vão precisar, algumas serem substituídas e outras passarem por processos de podas drásticas, né, onde a gente vai tentar recuperar algumas dessas plantas. Tentaremos também, a ideia é trabalhar muito com a questão das capinas seletivas, principalmente para você ter um controle maior, né, daquele estabelecimento de muita erva daninha. Tem muita planta lá que são daquelas, como por exemplo, desde a erva de passarinho, né, que vai enforcando, né, algumas árvores, já levou várias árvores à morte, né, por estrangulamento, e é que ela vai enforcando, não deixa mais a seiva fluir e acaba a planta sucumbindo, né? E depois, juntamente com isso, vamos passar para um outro processo que é discutir essa ecofisiologia das plantas, né? Saber como elas se dão nesse novo ambiente que está sendo criado e conforme a Terra for assumindo a sua nova característica, elevando o teor de carbono, o seu padrão de fertilidade, o acúmulo, né, de água que vai sendo feita através desse aumento da matéria orgânica, já que ela tem a capacidade até de absorver até 300%, né, em relação à sua massa seca. Então, as plantas elas vão ter que vamos dizer, se posicionar dentro de uma nova relação ecossistêmica, né, que vai ali se estabelecendo. E isso tanto em relação às pragas e doenças que existiam antes, outras novas que vão aparecer, né, como também a própria força que algumas dessas espécies vão tendo e demonstrando quais são as mais aptas a se estabelecerem dentro daqueles sistemas. Claro que pegando aí desde das matrizes, vamos dizer, mais básicas, né, até chegar nas espécies de clímax, né? Então, temos que fazer seguindo essa sequência. Hoje nós fizemos uma seleção já de 50 espécies, né, entre frutíferas e hortaliças e tal, que vão ser trabalhadas nesse agroecossistema, porém, algumas delas focadas, na produção, que vai dar suporte também, se integrar à aquaponia, né, na formação desses grupos, né, de consumo que vão estar se estabelecendo, né. No fim, a gente tem que ver como fica toda uma região de entorno, já que algumas essa propriedade especificamente, ela está situada entre 2 loteamentos que se estabeleceram recentemente, né, loteamentos novos. Então, de um lado, são espaços interessantes para se trabalhar com as pessoas, mas de outro, existe aí toda uma relação que precisa ser também, vamos dizer, equalizada, né? Desde o respeito que se deve ter com os vizinhos até o respeito dos vizinhos para conosco também. E isso daí, principalmente, já tivemos assim alguns casos, por exemplo, até de incêndios provocados, né, nesse local, mas isso são controles que precisam ser feitos e tem uma das espécies mais, vamos dizer assim, que a gente tem mais problema, né, em todo o desenvolvimento de agroecossistema, é com a espécie humana, né? Seja ele no ambiente urbano, seja no ambiente rural, sempre a espécie humana é a mais complicada da gente lidar com ela. Mas a gente vai estabelecer nesse processo, né, da agroecologia, trabalhar muito com as estratificações, não só a estratificação que tem vamos dizer, aérea,
né, como também a estratificação que tem de subsolo, procurando ver essas raízes, estabelecendo que grupos de raízes, dentro das dinâmicas, né, de crescimento naquele próprio local, podem também contribuindo com esse aumento da biomassa de solo, né, elevando assim o teor de carbono no solo. Para a partir daí a gente mexer um pouco mais, usar uma estratégia de trabalhar um pouco melhor a relação, diminuir a relação carbono-nitrogênio. Quando você joga uma carga boa de carbono no solo, vai se transformando numa nova realidade, né, ali ecossistêmica, e aí a gente vai mexendo depois um pouco na regulação desse nitrogênio que a gente vai aplicando no solo. Né. Então, eu gosto muito de uma vez, eu acho que eu vi, se eu não me engano, foi no acho que é o Goethe, né, aquele que trabalha com a sintropia. Ele trabalha muito com a relação aí de, pegando mais das plantas mais emergentes, assim, como ele chama, ele trabalha com esses estratos, né, mais emergentes, ele trabalha com 20% de sombreamento, né, nos mais altos com 40%, naquelas que chegam no porte médio em 60%, e no porte baixo com 80%. Então, a insolação, isso daí por quê? Porque tem como elemento fundamental você estar com foco na fotossíntese, né? Garantir que as plantas não sejam, de um lado, estioladas, mas também, de outro, ela não tenha, vamos dizer, uma carga de sol muito forte, sendo que a espécie pode, com a própria sua natureza, né, ecossistêmica, ela pode trabalhar mais equilibrada, você jogando com a questão da fotossíntese. Para isso, não só a estratificação, como as podas, né, que devem ser frequentes, ela é fundamental na agroecologia. Eu acho que é o principal instrumento que nós temos na agroecologia é a poda, né, porque ela é quem vai estimular e garantir que a gente tenha vamos dizer, uma ciclagem, né, não só no solo disso que vai ser podado das árvores e trazido para o solo, das plantas e trazido para o solo, como da própria planta, que ela atinge, ela responde com a nova dinâmica. Ela se sente impulsionada a produzir e a reproduzir cada vez mais, né, os mecanismos celulares dela. E isso leva a uma dinâmica, né, de bioacumulação dessa matéria, dessa energia, onde a gente vai fixar uma quantidade muito grande de carbono, né, da atmosfera para o solo, né, trazendo de volta aí todo esse conceito de você ter um sistema abundante a partir daquela interação que antes já existia na natureza, né, que foi quebrada pela ação, vamos dizer, meio que destrutiva aí do ser humano, certo? As áreas, né, de ação, por que elas começam assim pequenas, vamos dizer, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando apenas com 2 linhas e com esses 16 metros de espaçamento, pelo menos nesses 5 primeiros anos. Que é porque a gente precisa aprender com a natureza, né? Ao contrário às vezes a gente chega e pensa que depois de ter o anel de doutor, né, no dedo, que a gente já sabe tudo, a gente nada. A hora que a gente termina o doutorado, a gente está na fase socrática da vida da gente. A gente só sabe que nada sabe, né? Aquilo que a gente estudou, a gente aprendeu um pouquinho, mas o restante a gente vai entendendo que complexar, né, o ambiente, torná-lo cada vez mais complexo, é o natural e é o simples, né? Porque é assim que é a natureza, principalmente em ambientes tropicais, em ambientes semiáridos. Então, trabalhar com essa complexação, né, de ambientes, eu acho que é o caminho que a gente encontra para ter uma vida mais equilibrada, uma produção mais equilibrada e mais saudável. E o objetivo é esse, né, a gente trabalhar com esse conceito, né, trazer a questão da discussão da sustentabilidade para isso, para o que de fato existe, para o que de fato é possível ser feito e é factível ser feito, né? Então, essa relação que se estabelece entre os agroecossistemas, né, e alguns processos desses, como a aquaponia, eles têm um perfeito diálogo, porque tanto um quanto o outro trabalha com a questão de soberania alimentar e nutricional, trabalha com a questão da soberania da água e com sistemas, né, que são complexos, mas
rápidos e simples de serem iniciados, de serem implantados, e que são para durar a vida toda, porque eles vão mudando de acordo com a elevação da natureza. Vocês podem observar pela própria dinâmica, né, de um agroecossistema, aqueles que já conseguiram implantar, observem a sucessão que vai ocorrendo, né, da fauna, né, local. Né, quando você começa a ter aparecer as aranhas, né, os artrópodes lá, os aracnídeos, começam a aparecer. Depois vão mudando, vão aparecendo agora já outros tipos de formiga, numa diversidade violenta, né, desses artrópodes aí. Depois aparecem os anfíbios, quando a terra já começa a ficar mais úmida e tal. E por aí vai, né? Vão chegando os pássaros, os roedores, e aí roedores de maior porte, né? Até chegar nos animais já de alto porte, o que estaria mais condizente com a nossa característica humana, né? Então, esse eu acho que é um processo que a gente deveria buscar no nosso trabalho, nas nossas orientações, seja num trabalho de consultoria, seja num trabalho à frente de uma execução de um projeto, né, de elaboração e execução de um projeto. Complexificar os ambientes, né, e executar os projetos a partir daquele contexto onde a pessoa se estabelece. Se a gente está, por exemplo, num ambiente em que chove 400 milímetros por ano ou 500 milímetros por ano, concentrado durante 3 ou 4 meses, eu vou ter, nesses outros 8, 9 meses aí, eu vou ter que ter disponibilidade de que aquele sistema ele funcione. Se é um sistema que ele funciona, vamos dizer, ativamente, depois entra em dormência, por exemplo, como é que eu vou garantir que a matéria orgânica do solo subsista a uma carga de irradiação solar em cima dela? Eu tenho que ter um sistema de proteção, uma capa de proteção nesse solo, para que ele permaneça vivo durante todo esse período. E para que a umidade do solo permaneça durante o maior tempo possível, de forma que as raízes dessas plantas, elas venham muito mais, o rebrote dessas plantas venha muito mais vigoroso na próxima chegada das águas, né, quando a gente tem um solo protegido, um solo preservado, e sem que aconteça que as primeiras chuvas, elas provoquem um processo erosivo violento, que é o que a gente vê no semiárido. Principalmente que nós temos solos muito rasos por aí, né? Uma quantidade de luvissolos muito grande, planossolos, que na hora que bate uma aguada daquela, chega a levar 100 toneladas de solo por hectare, da camada superficial, que é a mais rica. Então, nós, obrigatoriamente, temos que proteger o nosso solo do semiárido, tanto da intensidade das fortes chuvas, quando elas chegam muito intensas, como também da intensidade da radiação solar, que tem um efeito muito forte, principalmente a UVC, né, que é a ultravioleta tipo C, que ela destrói as fibras até da lignina, né, e vai empobrecendo o solo com o lançamento de cargas de carbono na atmosfera pela quebra dessas partículas, né? A celulose, então, nem se fala, essa vai embora rápido, e a gente tem uma degradação da matéria orgânica pela fotodegradação dela através da radiação solar. Então, nós temos que ter uma camada de proteção do nosso solo, tanto contra o sol como contra as fortes chuvas. Com isso, um sistema de manejo, né, através de podas e de produção de biomassa, que leve a esse processo, é fundamental a gente desenvolver isso em terras secas. E a outra é garantir, né, o estoque, né, não só o estoque de carbono que a gente já estaria garantindo com esse manejo, né, agroflorestal, vamos dizer assim, como também a questão do estoque da água. O estoque da água no solo e o estoque da água nas nossas reservas, seja para dessedentação humana e animal, seja também para ser utilizado eventualmente em alguns sistemas de produção agropecuários, tá certo? Eu acho que tem muitas opções da gente ter também, por exemplo, trabalhar com piscicultura no semiárido é quase impensável, a não ser nesses grandes reservatórios que foram construídos, né? E eventualmente em açudes pequenos que na hora que seca já teve que se fazer toda a despesca. Mas a aquaponia eu vejo como uma alternativa extremamente viável,
né, para a gente trabalhar com sistema fechado, onde você agrega a produção pecuária, através da produção piscícola, a produção agrícola, através da produção de olerícolas, de hortaliças e também de flores, né, que podem ser desenvolvidos, que é um sistema altamente rentável, né, para o agricultor, principalmente o agricultor familiar. Hoje, nós temos, dentro dos laboratórios vivos que são trabalhados, algumas plantas, né, que são de uso da sabedoria popular, da produção de fármacos, né, de conhecimento popular, que eles podem estar sendo produzidos nesses sistemas. Uma escadinha de NFT aí que você faça utilizando com apenas uma vara de cano aí de 6 metros, que você corte ela em 3, 4, 5 pedaços, né, dá para você ter toda a produção de temperos, por exemplo, de uma casa e, eventualmente, de alguma hortaliça também durante todo o ano, né, com um simples sistema de recirculação e ainda ter, se for no sistema aquapônico, você pode chegar aí a uma boa produção também de peixe, dando uma fonte de proteína a mais para essa população. Isso desde os sistemas familiares, como também em sistemas comerciais. Bom, pessoal, esse é mais a temática aqui que eu queria trazer para vocês, para a gente abrir um pouco o nosso processo de discussão. Fiquem à vontade aí, a gente se coloca à disposição de vocês para dialogar. Bacana demais, Tinoco, muito legal sua explanação. É um mundo, né, para ser trabalhado, né, Tinoco? E essa questão ligada ao nosso semiárido aqui é muito importante a gente vislumbrar o que pode ser feito, né? E, pessoal, eu abro agora para a gente poder prosear. Então, a Marineide já falou algumas coisas, né? Eu conheço a Marise, que está trabalhando também com essa questão da aquaponia. Então, acho que é o momento da gente poder conversar sobre o assunto. Então, o microfone está aberto, quem quiser falar. Pode perguntar, pode? Pode. Aldo. Léo, me diga uma coisa, a tilápia, ele é altamente resistente a níveis de OD muito próximo a zero, né? Sim. Você tem, assim, alguma experiência com outros tipos de peixe? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, em lagoa de estabilização, a gente chega a colocar um alevino por metro quadrado, e a gente recolhe 1 quilo por ano. Então, uma lagoa de 1.800 metros quadrados, eu tenho 1.800 quilos de peixe por ano. E a tilápia é boa porque é altamente resistente. Você tem experiência com algum outro tipo de peixe, não, além da tilápia? Depende do objetivo do peixe, né, da criação dele. Por exemplo, existe hoje no semiárido, né, uma outra espécie que é a piaba, mas que o objetivo dela é para consumo de larvas, né? Então ela é colocada como peixe larvófago para controle de proliferação de larvas, principalmente de Aedes aegypti, em reservatórios, né? Então, em alguns reservatórios fechados, com pouca luminosidade, quase nenhuma, e, portanto, os níveis de oxigênio também muito baixos, ela consegue sobreviver durante um bom tempo, e às vezes até reproduzir nesses ambientes. Né? É a piaba. Podia passar isso para o prefeito aí para povoar as lagoas, aí, para evitar a proliferação de mosquitos. Hoje, em várias cidades do semiárido, principalmente no Ceará, por exemplo, tem uma cidade lá que conseguiu reduzir a zero os casos de dengue, que era, assim, epidêmico dentro do município, né? E outras cidades já têm conseguido reduzir bastante também, fazendo essa distribuição nas cisternas. O projeto, né, o projeto Zika da UEPB, ele tem trabalhado muito também nessa direção de recomendar essas tecnologias sociais que podem controlar isso. A tilápia, ela hoje é um peixe que, além dela ser muito rústica, né, de resistir aos níveis de baixos de OD, né, e também ela consegue também resistir aos níveis também de amônia, né, tóxica, né, nos viveiros, ela tem sido muito utilizada. Algumas espécies também de traíra, né, o trairão também tem sido utilizado para isso. Nessas características, mas quando a gente trabalha com aquaponia, a gente procura equilibrar todos os parâmetros, né, de qualidade da água.
principalmente os teores de amônia, nitrito, oxigênio dissolvido, pH e temperatura da água. Isso para garantir que o sistema ele seja, como é um sistema superintensivo, né, de intensivo a superintensivo, então ele trabalha com altas densidades, né, com altos níveis de biomassa, né, na água. Então você trabalha aí com um mínimo aí de 50 peixes por metro cúbico, podendo chegar até 150 peixes por metro cúbico. Então isso é uma quantidade muito grande e que precisa de uma oxigenação suplementar, senão nem a tilápia aguenta, sabe? Agora, para esses níveis assim de uma criação mais extensiva, então ela suporta ambientes assim extremamente rigorosos e que outras espécies não suportariam, né? Há algumas carpas, por exemplo, a carpa prateada, ela chega a suportar alguns níveis de pH um pouco mais baixos, segundo eu vi na literatura, mas ela tem problemas quando você tem amônia. E normalmente o oxigênio dissolvido está muito associado com o nível de amônia tóxica pela própria produção de decomposição da matéria orgânica que leva aos dois, né? Tanto ao consumo do oxigênio como também ao aumento da amônia tóxica no ambiente aquático. Então a tilápia ela tem essa fama porque ela é extremamente resistente e principalmente para quem inicia uma produção piscícola, né? É o fusquinha, vamos dizer, dos peixes, é a tilápia. Ela aguenta o tranco, né, em todas as besteiras que a gente faz e os erros que a gente comete em todo início de produção. Então, o prejuízo é minimizado quando você trabalha com peixe com essa característica. Depois você pode ir aprimorando mais, depois que pegar o manejo, as ferramentas e os mecanismos de controle, né? Mas a tilápia, de fato, ela é extremamente resistente e famosa por causa disso. Bacana. O Tiago Bernardino, aqui do nosso campus, ele está perguntando se peixes ornamentais dariam certo, Tinoco. Dá, inclusive, Tiago, eles são muito utilizados até dentro do próprio DWC, né? Você pode articular, de um lado, a produção, por exemplo, a não ser que você tenha um foco de grande participação, de grande produção, né, de peixe ornamental. Mas se você não tiver uma demanda forte de peixe ornamental, você pode utilizá-lo nos tanques de DWC, garantindo que tem uma luminosidade, né, e uma aeração suplementar, como você também pode estar fazendo isso até dentro dos SAMPs, né, colocando dentro do SAMP, ou se você tiver uma associação, vamos dizer, com outra forma de tratamento, até uma ládia e uma lagoa, né, e complementar, você pode estar utilizando ele dentro dos tanques de biofiltro, né? Mas, normalmente, quando você tem um objetivo, você diz assim, eu quero produzir peixe ornamental, ele é possível, sim, você fazer em sistema de aquaponia, tá certo? Sem nenhum problema, e a produtividade dele é muito boa. Tem alguns exemplos feitos, inclusive, com guppy, né, que eles se apresentam assim com cores assim maravilhosas, né, pela própria característica da ração que é fornecida para eles e que as plantas precisam, principalmente quando você trabalha com rúcula, que ela é extremamente exigente em ferro, né? Então, você com essa ração, você garante esse suprimento, né, desde que, logicamente, elas sejam as primeiras, a rúcula, né, seja a primeira a receber o efluente saído do tratamento. Bacana. E uma pergunta com relação à aquaponia e essa integração com sistemas de produção vegetal, pensando em água salobra, Tinoco, que é muito comum aqui, né? Uhum. Como é que é o comportamento da tilápia? Eu já vi em algum canto também aquele peixe panga, o pangaços, que ele é mais rústico do que a tilápia. Não sei se procede assim. E essa outra coisa que eu queria que você falasse um pouco também, que a gente estava comentando antes de iniciar a prosa, é sobre o fornecimento dos nutrientes das fezes, da tilápia, com relação ao suprimento total da necessidade nutricional das plantas. Se eu penso numa hidroponia, né?
Porque, assim, hoje em dia, com a experiência da aquaponia, inclusive tem trabalhos feitos pela FAO, União Econômica Europeia, né, que já vem trabalhando com sistemas aquapônicos em ambientes semiáridos e áridos no planeta já há algum tempo, né? Isso tem mais de 20 anos já de testes e tal. Então, eles hoje já conseguiram estabelecer uma relação entre a biomassa, né, de peixe que você está produzindo em relação aos metros quadrados de canteiro, vamos dizer, hidropônico, né, que você vai poder ter, por exemplo, no sistema DWC. E que você, através de volume, você consegue colocar isso pelo mesmo cálculo para um NFT, por exemplo, né, sistema de produção em canos, né, canos perfurados, de filme, né, sistema na metodologia do filme, filme de água. Então, existe hoje uma relação que se estabelece entre isso. Agora, como eu digo, precisa ver muito qual é o objetivo que você quer com a sua produção aquapônica. Por exemplo, se você só dispõe de uma água salobra e o nível de salinidade dela chega acima de 8 decímetros, por exemplo, né? Está conseguindo fazer isso tranquilo? Então, o que acontece quando você trabalha com água salina desse jeito? Você tem que escolher a espécie que você vai trabalhar, que pode ser desde o peixe, se você quiser mesmo trabalhar com peixe, ou também você pode optar pelo camarão, né? E, além disso, quando você vai ter, eu quero que essa água seja retirada um pouco da salinidade dela, para que ela seja cada vez mais, ela retorne com um nível de salinidade controlado, ou então menor, para a minha produção. Então, com isso, você pode estar utilizando, por exemplo, a produção forrageira, né, utilizando algumas espécies, não só a evassal, mas a própria salicórnia, que hoje ela tem uma utilização muito boa na produção de forragem. Né? Então, se você tem um foco, por exemplo, na produção de camarão, mas que aquela água ainda assim está muito salobra, você pode usar da alternativa da salicórnia para extrair boa parte dessa concentração salina, reduzir essa concentração salina, como você pode associar também a sistemas de captação de água de chuva, onde você vai poder dosar essa água e manter o nível de salinidade dela adequado. E isso dá para ser feito, inclusive, até em processos de pegando a água de descarte de salinizador, né, que você dosa com a água de chuva, e com isso você equilibra um sistema aquapônico, onde você não precisa, como a água é um sistema fechado, a água fica ali sempre circulando, né, a mesma água, então você pode ir dosando ela aos poucos com a água da chuva, a água que foi captada de chuva, não precisa de um volume tão grande assim, para uma produção mesmo comercial. Tinoco, eu posso? Primeiro eu gostaria de lembrar que hoje, se vivo estivesse, Florestan Fernandes faria 100 anos hoje, então é um bom nome para a gente lembrar, que tanto fala de agroecologia e dá nome a tantos assentamentos aí, e acho que viveu a agroecologia a vida inteira. O sociólogo, talvez, um dos mais conhecidos do nosso país. Isso. Então, Florestan Fernandes, aqui fica um registro, né? Uma coisa, Tinoco, desses projetos, eu vi você falando aí que poderia ser uma solução para casas, por exemplo, da agricultura familiar, pequeno grupo familiar, né? Sim. E aí eu queria saber se você tem, por exemplo, um valor, um preço, uma estrutura ou uma maneira de fazer essa expansão que possa chegar no maior número de pessoas aqui na nossa região, que é tão escasso, né, de água. Na verdade, não é escasso de água, é escasso de uso adequado, vamos dizer assim. Ainda esse valor, você diz de orçamento, né? Sim, de quanto seria como, por exemplo, uma estação de reuso para uma casa tem um valor. Se você tem algum valor assim que aproxime para um núcleo familiar. Não, mas assim, dá para a gente ter uma ideia, porque, vamos supor, se a gente utilizasse, né, porque você tem muitas variações, né, Walter? Você tem, principalmente com quem trabalha com tecnologia social, você pode ter desde o buraco com a lona, né,
até fazer uma paliçada, né, e colocar por exemplo, forrar ela com papelão e colocar uma lona em volta, como foi feito pelo sisteminha da Embrapa, né, até você usar uma caixa d'água de fibra, né, mesmo, entende? Então, a questão é o seguinte, é que você, por exemplo, como você consegue trabalhar, é um sistema que você vai trabalhar com altas densidades, você pode trabalhar com altas densidades, né, de peixe, você numa caixa, por exemplo, de 1.000 litros, né, você colocaria aí, começaria com 50 peixes e poderia chegar até em 150 peixes, né? Isso a cada 6 meses você estaria tirando aí de 100 a 150 quilos de peixe. Né? Quer dizer, isso para uma família que não precisa tirar os 100 a 150 de uma vez, lógico, mas pode ir escalonando isso ao longo do tempo e você teria aí um bom espaço de tempo consumindo quase que todo dia, tendo uma tilápia, uma carpa para consumir, entende? Então, qual o tamanho da família, qual a demanda, qual a característica de consumo dela, e o que teria em cima dessa caixa, que poderia ser desde de um jacá, né, feito também com impermeabilização e colocando pedrinhas que fossem encontradas no próprio local, com caco de tijolo misturado com pedrisco, enfim. Aí começa a ver o desenvolvimento da própria tecnologia social. O importante é saber alguns mecanismos que tem, que podem ser utilizados e que são muito baratos, né, que vai desde um sifão Bell para você usar nessa recirculação, como também umas plaquinhas que existem hoje até de energia solar, que você pode agregar aí a uma bateria, né, que oneraria isso daí em R$2.000, vamos dizer, um sistema como um todo, mas você teria uma bomba funcionando 24 horas por dia, recalcando água e aerando o tanque, né, onde você poderia trabalhar com a densidade de peixe maior e dinamizar melhor essa produção do seu sistema aquapônico. Então, isso num quintal de casa, numa área de 9 metros quadrados, você consegue ter uma produção dessa, né? E isso daí, se você usa um muro, por exemplo, para apoiar os tubos, né, de NFT, você começa a baratear as estruturas que você iria ter de escada, por exemplo, para apoiar esses NFTs, esses tubos. Enfim, cada caso precisaria ser estudado. Agora, o princípio, né, que eu acho que é interessante estar discutindo e mostrando para a população. A nossa ideia na empresa que a gente constituiu aí, a Matina, é desenvolver um módulo para padrão, né, em que a gente consiga ele ser barato, funcional e ser de alto rendimento, para que isso possa, por exemplo, subsidiar, ainda que de forma complementar, a uma família padrão do nosso semiárido, né, que é de 4 pessoas e 4 pessoas e meia, vamos dizer de 5 pessoas, né, numa casa. Corta a metade. Porque o IBGE faz a conta, é uma conta matemática, eu sempre achei muito estranho isso. Tem 4,5 pessoas por residência. Quer dizer, deve ser um baixinho, né? Então, sei que meia pessoa aí, os caras fazem. Mas é por aí, a gente vai tender a desenvolver um módulo desse utilizando aqueles materiais que sejam, que a população tenha diretamente o acesso, seja usando madeira, garrafa PET, enfim, aí vamos dizer, é o limite. A arte designer, né, é quem vai trabalhar mais nisso. A gente passa o princípio, né, hidrodinâmico e ele desenvolve o material, entende? Tranquilo. Leonardo. Tá. Omar, você vai falar, querida? Eu falo depois. Eu queria fazer umas perguntinhas. Estou curiosa com tudo que vocês estão falando. Pois não, Marisa. Bom, meu nome... Eu sou a Marisa, eu sou de Tocantins e iniciei agora uma piscicultura. A gente fala que é uma piscicultura sustentável, né? Porque é com recirculação de água, com biofiltro, e a gente está tentando fazer as interações mesmo da piscicultura com... eu nem digo hidroponia porque a gente está bem em teste ainda, mas com as hortaliças mesmo, utilizando a água dela para poder fazer a irrigação, assim, em hortaliças em canteiro mesmo de terra. Aí, então, assim, e também a gente está com aquelas plaquinhas de isopor, né?
com copinhos e colocando algumas hortaliças para ver qual que é o comportamento delas, né? Para comparar o crescimento de uma com outra, essas coisas. E aí a gente está notando que as nossas hortaliças daqui, tanto da hidroponia quanto a do canteiro, parece que está faltando assim, um pouquinho de nutriente, de algumas coisas, assim, está meio amarelada, né? O agrião está indo bem, que é uma das coisas assim que a gente até está mantendo, né, mais assim, que ele gosta mais de água, ele está verdinho, tá bonzinho, mas a alface ela não está querendo desenvolver direito. Aí a minha pergunta para essa hidroponia, para essa aquaponia, né, de colocar as bandejinhas, obrigatoriamente ela tem que estar naquela primeira parte do filtro, no primeiro decantador, para aproveitar o máximo possível lá já das fezes assim, do peixe, né, da amônia, ou é melhor já estar lá no equalizador, lá no final, que teoricamente já vai estar em forma de nitrato, né? A parte nitrogenada já vai estar em forma de nitrato. Primeira pergunta é, em qual dos locais do filtro que é melhor ficar mesmo o isopor? E o segundo, que acho que a Hélida fez a pergunta, mas caiu a conexão, não sei se foi respondida, é a composição das fezes para irrigar diretamente no canteiro. Assim, tem que ir direto com as fezes mesmo, grossa, ou pode ser aquela água também já transformada em nitrato para poder ir para lá? E qual que é a composição assim, necessária para que a planta realmente se desenvolva apenas com as fezes, né, do peixe, com resíduo sólido, né? Sim. Bom, Marisa, a primeira coisa é a gente saber, assim, precisa ver qual fase, né, que estão os peixes, né, dentro do seu processo de piscicultura, porque muitas vezes a gente começa já na fase de alevinagem, né, a gente já bota logo a quantidade de planta que cabe, por exemplo, no DWC, né, e isso daí muitas vezes provoca um desequilíbrio, porque a quantidade de ração que você vai dar para um alevino, né, ele não é, logicamente, a quantidade de ração que você está dando para um peixe já em terminação, né? Ah, sim. Está Então, em torno de 350 a 400 gramas o maior, né? O tanque maior. Isso. E nós temos, né? Então, assim, quando o importante é você pegar, na hora que você equaliza, vamos dizer, a produção, para você ter uma colheita contínua, né, de peixe, por exemplo, uma despesca contínua, mesmo que seja bimestral, sabe? Mas que você tenha, no seu processo de piscicultura, você tenha tanques com alevinos, outros com desenvolvimento, com juvenis, outros já em desenvolvimento e outros já em terminação. Se você tiver isso permanente, você vai ter, durante o ano todo, uma pequena variação, uma pequena oscilação nos teores de nutriente, que vão sair do biofiltro para o seu sistema hidropônico, tá certo? Nós não recomendamos fazer a colocação dos flutuadores, né, dessas placas de isopor, direto no biofiltro ou também nos decantadores. Por quê? Porque ainda não deu tempo do processo de nitrificação acontecer, né? Então, muitas vezes, você ainda tem na fase de nitrito, né, ou ainda está em processo ainda de amonificação, ainda retido pelas bactérias, você ainda tem esse material que ainda não foi transformado em nitrato. Então, você vai ter uma deficiência de nitrogênio que vai colocar as folhas, principalmente de alface, que ela tem aí entre 50 dias, 52 dias, você vai estar colhendo de ciclo total. Então, um crescimento muito rápido, né? Então, a demanda que ela tem por nitrogênio é muito forte, sabe? Então, o que a gente pede é que haja uma divisão física mesmo, de você ter o seu sistema piscícola, do seu sistema de tratamento e do seu sistema hidropônico, ser 3 espaços distintos, sabe? Ah, entendi. Então, mas retirado, então, direto da água equalizada e fazer, então, o sistema hidropônico com cano, mas pode tirar de lá direto, desde que tenha, então, a quantidade mínima de nitrato, por exemplo. É porque, assim, ele vai sair do tanque de peixe, né, vai para o decantador. Dali já começa a haver uma primeira decomposição e uma primeira separação dos elementos físicos, né, dos mais grosseiros, para poder ir para o biofiltro.
né? Certo. No biofiltro é que vai acontecer o processo de nitrificação e que demora em torno de 60 a 90 dias para poder as bactérias estarem devidamente equilibradas. Eu não sei há quanto tempo você montou o seu sistema, mas se ele é novo, ele ainda pode estar em processo de formação, sabe? E isso daí é um risco para você, porque você precisa ter um controle muito rigoroso de amônia, porque se as bactérias ainda não tiveram o tempo de processar essa quantidade de matéria que está chegando para ela, de matéria orgânica, principalmente das bactérias que vão trabalhar com a nitrificação, né? As nitrobacter e as nitrosomonas, então elas não vão ter tempo ainda de terem se ajustado à colônia, né, e terem se estabilizado, aí elas não vão estar jogando para a água uma quantidade de amônia e de nitrito ainda elevada. Isso pode provocar a mortandade de peixe, sabe? Certo, Então, o controle inclusive, tem que fazer o nosso é novo mesmo, e um dos tanques, inclusive, eu fiz já uma extensão de um filtro. E lá eu estou fazendo, assim, o cultivo das bactérias, e lá sempre que a água passa por lá, ela consegue ser tratada. Então, a gente, para amenizar um pouco essa parte crua ainda, né? Apesar de que as taboas já estão grandes, as plantas já estão bem, assim, desenvolvidas, mas a gente fez um dos tanques como uma extensão só da parte bacteriana, com bastante oxigênio, com bastante... a gente usa tijolos, um pouco de cerâmica, um pouco daquelas... como é que chama? É tipo cama de cultivo. Então a gente está aumentando para tentar diminuir mesmo essa quantidade de amônia, que mesmo com em torno aí de 6 a 9 mil peixes, a gente já está sentindo que já está sobrecarregando o sistema. E aí eu falei, bom, então a gente tem que melhorar a parte bacteriana, né? E aí, como é uma das áreas assim que eu sempre trabalhei, aí eu comecei a desenvolver mesmo, pegar um dos tanques para fazer uma extensão do filtro. Para poder transformar essa amônia em nitrito em nitrato, né? E tentar, como é que se diz? Melhorar um pouquinho a qualidade da água. Mas aí realmente não está integrado, às vezes, com as hortaliças. Talvez seja um tempo de amadurecimento do sistema. Porque o que pode estar acontecendo é não está dando tempo ainda de finalizar o processo de nitrificação, porque as plantas não absorvem, não são muito hábeis em absorver amônia, nem absorver nitrito. Elas são boas em absorver nitrato. Agora, nitrito já é muito lenta, quase nada, sabe? Não sei se a molécula é muito grande, o que é, mas eu sei que ela tem dificuldade em absorver nitrito. Agora, nitrato, ela vai bem. Então, talvez não esteja dando tempo desse processo acontecer. Isso normalmente acontece em sistemas que ainda não estão maduros, né? Você tem uma ideia, quando a gente vai iniciar uma aquaponia, a gente deixa, e até com injeção, até de amônia mesmo, amônia comprada mesmo, a gente bota só para as bactérias se desenvolverem. Então, passa de 30 até 60 dias a água circulando, sem peixe, sem nada. Entendi. A gente colocou uns produtos que acelera também, né? Uns produtos biológicos específicos para aquaponia, para a apicultura, né? Para poder acelerar também essa parte da colonização. Mas talvez, com certeza, às vezes o sistema ainda não está maduro, porque, na verdade, tem 3 meses, né? Que a gente tem e está querendo tocar tudo ao mesmo tempo. Mas a tendência é equilibrar. Agora, precisa ver também a quantidade, né? Fazer esse cálculo da quantidade de biomassa que você tem, portanto, de consumo de ração, né, e de descarte, e medir quanto que está saindo no final do biofiltro antes de chegar nas plantas. Principalmente medir o nitrato, né, que está saindo lá. E comparar isso daí com o início e o final do biofiltro para ver a eficácia do tratamento. Certo. Certo. Não, então... E para medir o nitrato, tem algum kitzinho mais simplificado ou tem que ser meio que em laboratório mesmo? Não, tem uns kitzinhos, inclusive daqueles acho que é Aqua... É daqueles de aquário que tem, é da mesma, tem para nitrito, nitrato... acho que é.
Tem uns kitzinhos de colorimétrico mesmo, sabe? Não, Agora que eu vi de nitrito, de amônia, de oxigênio, um monte de coisa, mas de nitrato é mais difícil de encontrar. É mais difícil de encontrar. Agora tem um equipamentozinho, esse daí custa acho que uns 4 mil, que eu estou doido para comprar, é meu objeto de desejo agora, é da Axo. Aquele laboratóriozinho manual. É o meu objeto de desejo, eu vivo sonhando com aquele bicho, não sei se também, presta. eu quero de Natal, presente de Natal, viu, Edson? Já pedi de aniversário. Aqui vai em fevereiro, só vai demorar. Mas parece eu também uma quero. maravilha. Mas tá joia. Obrigada, viu, Leonardo? Muito obrigada. Essa questão da amônia e desse processo de nitrificação é muito interessante, porque às vezes você muda, por exemplo, a ração que você vai usar e isso desbalanceia o sistema, né? Uhum. Então, vamos dizer, você está lá comprando uma ração comercial, aí a empresa que produzia a ração quebrou, aí aparece um outro fornecedor, aí você vai comprar do outro. É bom dar uma analisada na ração que você tinha, tá certo? Paga um laboratório, mesmo que seja um pouco mais caro, porque senão você pode ter problema na produção das hortaliças, ou pior, né, na intoxicação de peixe, né? Dos peixes, né? Porque às vezes eles variam muito a fonte proteica, se é uma proteína de fácil digestão, ou um amido, por exemplo, de digestão mais resistente, ou porque um usou uma fonte de milho, o outro já usou uma fonte, misturou com, sei lá, algum sorgo, alguma outra fonte dessas de amido, e aí isso daí pode desorganizar todo o seu sistema de produção. Então é sempre bom fazer uma transição da ração como se fosse um desmame, sabe? Você pega, por exemplo, mudou, você viu que mudou, vai baixar teu estoque de ração, então é bom você ir botando 90% mais 10% da nova, aí depois vai mudando 80% mais 20%, até você chegar, porque você tem que ir sempre pensando, bom, como é que essas crianças aí, chamadas bactéria e planta, vão receber esse novo alimento, né? Porque às vezes ela está baqueada, sabe? Uma outra pergunta também, que a gente já passou por essa dificuldade, contornou, mas quem sabe, né, ter um sistema melhor para facilitar a nossa vida. Com relação à quantidade de algas. Sim. Tá? Um minutinho só. Um minutinho só, Mário. Deixa eu só acender a luz aqui, que eu acho que eu estou no escuro aqui. Espera um pouquinho. Fez-se a luz. Pronto. Desculpa aí. Com relação à eliminação de algas, né? Sim. Eu já vi alguns produtos, cheguei até a comprar, mas eles não funcionaram direito, assim, do jeito que está na instrução. E aí eu queria saber, assim, existe algum outro produto, até mesmo químico, tipo sulfato, que sulfato de amônia de alumínio deve ser complicado usar depois para a planta, né? Então, para decantar e aspirar e depois usar para a planta, acho que não vai dar certo. Mas existe algum outro produto que possa ser utilizado para eliminar essas algas? A sua piscicultura é em que sistema? Ela é em tanques? Ela é em açude? Como é? Não, é tanque elevado, né, com recirculação de água e aí a água mesmo, ela vem de um poço, né? Sim, e você não tem condição de, por exemplo, de cobrir esse tanque, de impedir a luminosidade? Também tem. É Porque... que eu estava com a esperança de colocar as placas de isopor e já ter as hortaliças, né? Mas Sim. aí, não dá, tem que não. esperar um pouco. Aí eu já tive essa dificuldade antes. Sim. Mas a ideia nossa é colocar um plumbrite, né? Depois, para poder diminuir. Porque você consegue controlar, a forma mais eficaz que a gente conhece de controle de alga é a luz. Controle de luz. Né? Porque... Mas depois que já está... Depois que já está, é complicado. Muitas vezes você tem que fazer, inclusive, uma TPA, né? Uma troca parcial de água, porque para colocar produto químico, o que vai acontecer? Você pode prejudicar todo o seu sistema de tratamento da água, né? E às vezes você pode, por exemplo, se você usa daqueles
filtro cabeleira, né? Que é aquele balde que se coloca com as cordas de nylon pendurada, sabe? E elas desenvolvem a colônia de bactéria, e você joga ali aquele chuveiro de efluente nelas, e ali elas sustentam também as fontes de enxofre de alumínio. E isso pode provocar uma toxidez nas bactérias e desenvolver outros tipos de bactérias, e aí você perde todo aquele balde, né? Perde o biofiltro, além de você ter também sedimentações, né, que podem provocar a liberação desse material ao longo do tempo. Alumínio, por exemplo, ele pode pegar e deixar ele dissolvido em nível tóxico para a raiz das plantas, né? E aí vai interferir, inclusive, no pH, tá certo? E você vai ter problema depois na recirculação para os peixes, né? E vai ficar um efeito cascata, sabe? Uma coisa prejudicando a outra. Então, é sempre bom, se você puder fazer uma TPA, né? É melhor, e cobrir o tanque é a melhor, talvez seja a melhor alternativa para você não ter mais dor de cabeça com isso, senão a dor de cabeça é permanente. Porque a luminosidade sempre tem, né? Graças a Deus. Luz, alimento e oxigênio, a alga vai... Tem jeito. É muito forte a proliferação de alga, né? E não tendo oxigênio é pior ainda, porque aí podem vir algas aí que vão contaminar seus peixes, aí vai matar tudo. Entendi. Estamos quebrando a cabeça aqui, mas vai dar certo. Com certeza, com certeza. Tem algumas coisas, Marisa, que eu acho que não tem como a gente fugir, a não ser que você esteja trabalhando, por isso que eu perguntei, se você estiver trabalhando com açude, né? Você não tem como cobrir um açude. Tem uns camaradas, uns malucos que até já pegaram aquelas bolinhas de plástico, sabe? Bola de criança, cobriu, jogou milhares daquelas bolas em cima de um açude, logicamente diminuiu a evaporação, diminuiu a luminosidade, melhorou a questão da proliferação de alga, né, na qualidade da água dele para a produção de peixe. Mas isso, quer dizer, não sei até que ponto. É horrível. É muito doido. Tem gente que usa, por exemplo, em açude, você pode tentar colocar flutuadores com placa solar, né? É uma coisa que você pode, de repente, tentar do seu, mas aí se você não tiver problema com temperatura, porque a placa solar, ela tem uma difusão de calor muito forte embaixo dela. Né? Não vale a pena. Não, aqui é fácil de resolver, na verdade. Aqui se cobrir, porque todo tanque, ele está sendo... todos os tanques, né, ele é coberto já pelo sombrite. Ele é redondo? Só o filtro. Ele é redondo ou é comprido? Redondo? Você pode usar aquele... O filtro, ele é comprido. Que eles chamam de chapéu de chinês, que você faz só no tanque, né? Não, eu fiz ele todo, assim, com os mancos em volta. Sim. E... Com os mancos em volta e ele todo coberto mesmo, não é em cada tanque, não. Sim, sim. Só em um que a gente colocou, em dois, né? Onde a gente coloca os alevinos, sim. E a gente fez esse chapéu chinês para os pássaros não virem pegar. Isso. Já não é mais só para o sol, é para os pássaros também. Parece esses sócios alados aí também tem um problema sério. É seríssimo. A gente já viu na boca deles, falando, não. E aí lá no filtro é tranquilo, mas é que eu só queria saber mesmo se tinha, porque eu li muitas coisas e não tinha visto nenhum produto que pudesse, assim, de urgência, poder ser utilizado mesmo. É possível, mas eu não... Era a última coisa que eu faria era isso. A última mesmo, porque eu preferiria trabalhar primeiro em evitar a proliferação das algas e em existindo, eu partiria para uma TPA. Lá 2G1. Entendi. E aí, assim, é a última, tá? Pergunta, gente, para não monopolizar aqui o seminário, que é o bate-papo. Com relação ao controle de amônia, tá? E de nitrito. Eu sei, assim, que tem vários produtos direcionados para aquicultura que a gente pode utilizar e tentar reduzir, assim, meio que de imediato, né? Essa quantidade. Existe também alguns outros produtos que eu já vi, que é a base também de bactérias, mas é meio que para limpar fósforo. Sim. Você recomenda também esses produtos? Eles são... É que as bactérias parecem meio parecidas, mas não são as mesmas espécies, né?
Então, tem a mesma função, mas não são as mesmas espécies. Aí eu fico meio que insegura também de jogar no sistema alguma coisa que pode, né, não ser direcionado para isso. Na verdade, Maris, não é necessário, entende? É um gasto, assim, desnecessário. Porque na hora que você equilibra a quantidade de biomassa, né, com a quantidade de plantas, né, então você tem de um lado a produção e de outro o consumo, né? E no meio estão as bactérias só que são, vamos dizer, os chefes de cozinha, entende? Então, se você equilibra, né, a produção com o Praticamente consumo, tem que estar equilibrado, né? os chefes de cozinha vão trabalhar folgado, entende? Agora, na hora que ele fica recebendo, por exemplo, recircula de novo nitrito para eles, porque as bactérias não consumiram pela demanda muito intensa ou um volume de água com o próprio fluxo de água desequilibrado, porque você tem também que ver esse fluxo. Você tem que garantir uma circulação de pelo menos, normalmente em sistemas de pequena escala, a gente recomenda que seja o dobro, né, de água do sistema, ele tem que recircular todo dia. Se você tem, sei lá, 300 metros cúbicos, você tem que ter 300 metros cúbicos já é uma escala maior. Mas vamos dizer, se você tiver 50 metros cúbicos, você teria que fazer uma circulação de 100 metros cúbicos. Né? Mas você pode trabalhar com 1,5, entende? Em termos de 1,5, essa recirculação. Por que a recirculação? Porque garante a você que todo esse material que vai estar saindo do tanque, ele vai ser apreendido, né, pelas bactérias e depois pelas plantas. E você não vai criar em torno da raiz da planta uma capa de bactéria, né, que vai impedir até a absorção do nutriente pelo vegetal. É uma coisa que você tem que dar uma olhada também nos seus pés de alface, você dá uma olhada na raiz, se ela não está formando uma colônia de bactéria muito espessa em torno da raiz. Porque se isso estiver acontecendo, pode estar acontecendo um desbalanço no pH, na temperatura, ou então nesse baixo fluxo de água. Que aí você teria que ajustar esse fluxo para ver a circulação, garantir que seja uma boa circulação. Ou você ganha isso na declividade, ou você ganha isso com bombeamento. Mas é obrigatório fazer, porque senão você vai ter problema, sabe? Certo. Às vezes você tem um sistema equilibrado e a planta está ficando feia, você diz, pô, o que está acontecendo? Quando você vai ver, é o fluxo de água que é muito, muito fraco. Por exemplo, no NPT, você tem que ter em torno de 1,5 litro por segundo, né, de água. Então, certo, 1,5 litro. Assim, esses parâmetros são parâmetros da hidroponia, quer dizer, eles já estão mais do que testados, sabe? Então, você pode ver dentro da sua dinâmica, da disponibilidade do equipamento que você tem, da declividade do terreno, enfim, das características que você tem lá do seu local, e você diz, bom, com esses parâmetros aqui que eu tenho que jogar, então a melhor alternativa seria essa. Sabe? Mas você pode... Aqui foi projetado para recircular toda em 3 horas, toda a água passar pela bomba em 3 horas. Perfeito, tá bom. Né? Agora eu só preciso confirmar, ainda não cheguei, eu fiquei sabendo agora, mais ou menos. Aí eu falei, agora eu preciso confirmar para ver se realmente está acontecendo esse fluxo. Né? E se você tiver ele muito próximo, vamos dizer, do início do trabalho do biofiltro, então você pode ter esse gap aí de tempo entre o tempo de processamento de amônia para nitrito e de nitrito para nitrato para absorção pela planta. Certo. Tem que ver essa questão também, porque o tamanho do biofiltro e em função da mídia que você está usando, né, também vai interferir nesse tamanho dele, no volume dele. Ah, tá. Porque você na verdade, a saída dele, ele ficou, o equalizador, ele ficou bem grande, só que a saída, eles deixaram próximo do filtro. Porque, assim, de repente, se você usa uma mídia que você tem em torno de 150 metros quadrados por metro cúbico de mídia, ou você usa uma outra, tipo cascalho e tal, que você chega a ter 30, 50 metros quadrados por metro cúbico de mídia, sabe? Então, isso daí vai interferir diretamente na exposição que você vai ter, na superfície de contato que você vai ter para a produção dessas bactérias, né? Não, entendi. Não, tá ótimo.
Obrigada novamente, né? Valeu, Pela explicação. Tá joia. Elida, seu microfone está desligado, eu acho. Voltei. Agora está melhor. Bacana demais, Marise Tinoco, muito legal. A Marise está aí na prática, né? Então ela trouxe essas questões para a gente, assim, do que ela está vivenciando. E aí tem o Márcio, você quer falar, Márcio, um pouquinho sobre essa questão do inóculo, e tem o Aldo Tinoco também, que falou sobre o reuso das ETs, né? Com a produção de alimento, merenda escolar e tudo mais. Aí vocês ficam à vontade. À vontade. Eu vou deixar aí para o Tinoco falar aí sobre essa questão, porque é uma questão do estabelecimento, né, microbiológico do sistema. Você pegando o inóculo, já de um sistema estabelecido, maduro, você vai ter um ganho de tempo aí, né? Com certeza. Ele pode falar um pouco melhor aí. Você tanto pode pegar, por exemplo, de outra produção, vamos dizer assim, já existente, né? De algum outro sistema aquapônico já implantado, pegar essas bactérias já desenvolvidas lá, como você também pode fazer isso de uma forma mais vamos dizer, compacta, né? E utilizando, como eu disse, até pegando amônia líquida mesmo, e jogando isso para recircular, né, durante um tempo lá num sisteminha à parte, só para a produção desse inóculo, e com isso daí você depois leva para esse sistema maior para forçar o equilíbrio num processo de antibiose, quando, por exemplo, você tem um desequilíbrio entre os tipos de bactérias que estão ocupando o seu sistema de tratamento. Então você desenvolve vamos dizer, de forma mais controlada, né, paralelamente, e depois leva esse material para fazer essa antibiose no sistema. Isso é interessante, essa estratégia. O Aldo falou... Leonardo, eu vou falar assim, que é mais rápido. Certo. Os efluentes das estações de tratamento aqui de Natal, os projetos, né, duas estão terminando a execução, lançam os seus efluentes fora, no rio, né, com nutrientes no rio, com problema de eutrofização e tal. A pergunta é o seguinte: se esses efluentes podem ser usados na aquaponia, e a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com colo fecal, tipo, utilizando UV para não ter risco de contaminação, porque a preocupação hoje é o estresse hídrico que está acontecendo em Natal, o risco de colapso, e tratando esgoto e com projeto para lançar fora. Uma estação já está lançando fora, as outras duas estão projetando no emissário, lançando no rio. A gente pode usar isso para a produção de alimentos, peixe aí para usar na merenda, hospitais, creches, etc. Hoje, a preocupação maior, principalmente quando você trabalha com efluente de cidade, né, além não é só a questão do metal pesado, que isso tem muito mais, vamos dizer, isso é muito mais resultante da água de drenagem do que mesmo da água de esgoto, que também tem, mas é muito pouco, né? Pelo menos as notícias que se tem de metal pesado em esgoto é mais no lodo mesmo do que no efluente, né? Mas tem também esse problema, isso é um problema. Não é descartando que ele não exista, não. Ele existe e tem que ser cuidado. Um grande problema que a gente tem e que a gente não pode deixar de considerar é a questão dos antibióticos, né, e de outros fármacos que são descartados no esgoto. Então, isso daí pode prejudicar, por exemplo, na aquaponia, você destrói o seu sistema de biofiltro, levando uma água com elevados teores desse material, dependendo de onde ela vem, né? A outra questão é que eu acho que, como a aquaponia é um sistema fechado, não vale muito a pena você pegar uma água de baixa qualidade. Você poderia usar uma água mais nobre, né, para um sistema aquapônico, e ele funcionar de forma fechada. Agora, por exemplo, para um sistema agroecológico, iniciar, né, um processo de vamos dizer, enriquecimento de um solo, né, inicial, você pode utilizar, mas eu acho que ele se aplicaria mais, depois de passar pelo tratamento adequado, ele se aplicaria mais a um sistema de produção orgânica do que mais um sistema agroecológico. A agroecologia, ela também parte para toda uma relação de como as plantas que são
resilientes àquele sistema ecológico, né, existente, como é que elas vão, na sua escala sucessional, se estabelecendo de novo naquele local, você trazendo essa ciclagem, principalmente de carbono para o ambiente e aumentando a densidade de plantas por metro quadrado, né, de área. Então, ele não se aplicaria, portanto, você está fazendo uma irrigação com efluente, a não ser que você tivesse um solo muito degradado, a erosão tivesse assim, extremamente em alto grau, o processo de desertificação, aí eu acho que compensaria você fazer uma irrigação com esse material para devolver uma certa quantidade de nutrientes para o solo, para a partir daí você ter condições de estabelecer a vida de novo, de devolver a vida para aquela terra que estaria já em processo de desertificação. Hoje é impressionante que a gente pegue, por exemplo, os grandes abastecedores de água, né, das cidades litorâneas, o semiárido, né? É o grande abastecedor de água, porque os rios, a maioria deles, né, de que servem as metrópoles litorâneas, nascem no semiárido. Tem os seus nascedores no semiárido. Então, além de exportar água na forma de alimentos, né, para o litoral e de mandar os seus rios para o litoral, não tem a devolução disso na forma de nutrientes, né, de um efluente disso para a própria produção que vai de novo alimentar o litoral. Então, são situações que a gente pensa sempre no futuro, né, muito, muito distante, mas que, porque hoje nem esgoto a gente tem nas cidades, praticamente, a taxa de cobertura, né, é muito baixa, né? Então, imagine se a gente pudesse trabalhar também com reuso. Agora, as soluções domiciliares, né, as soluções nas residências, elas podem ser feitas e eu acho que precisam ser feitas. E hoje já tem sistema desenvolvido, o próprio INSA, por exemplo, tem uma proposta de um sistema desenvolvido, tanto para trabalhar em nível de uma residência, como também em grupamentos de residência ou numa comunidade, onde se trataria esse efluente de esgoto associado a sistemas de captação de água de chuva, se trataria esse esgoto e ele seria apto a utilizar como uso irrestrito, principalmente para a agricultura. Aí já partiria para um tratamento mais refinado, com algumas lagoas, né, de detenção e polimento, e que depois passaria por um processo de ultravioleta para poder concluir, vamos dizer, o processo e deixar a água pronta para um uso mais restrito. Bacana. A Valdirene. Val, você está aqui? Você quer falar alguma coisa sobre... Ela saiu? Acho que ela saiu. Tinoco, pegando no exemplo da nossa mandala ali na UEPB, sabe? Lá no Campus 2 do Projeto Zika. Nós pensando no sistema de um tanque um pouco menor, que ali a gente nem tem espaço, né, para colocar um tanque grande, e também não vamos pensar numa grande densidade de peixe, né, porque pensando-se mais uma questão mais, não sei se artesanal, mas na questão do cultivo dos peixes em sistema orgânico, não sei, com hortaliça, não sei, não entendo essa questão de cultivo de peixe. Mas, assim, pensando no cultivo de peixe orgânico e na irrigação desse tanque para a mandala, né, para as hortaliças. Tem problema de coliforme fecal, se eu fizer uma aspersão, por exemplo, eu tenho que fazer gotejamento. Como é que como é que a gente poderia fazer isso, pensando na mandala e pensando também numa questão mais artesanal ligada mais à agricultura urbana, né? Porque essa pandemia desenvolveu muito essa questão de agricultura urbana, as pessoas mais em casa e essa necessidade do contato com a natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente nesse sentido. Você diz de coliforme fecal em relação ao coliforme que poderia ser desenvolvido a partir das fezes do peixe? Isso. Como é isso? Sim, assim, na aquaponia, esse problema não existe, né? Porque ele passa por esse biofiltro que faz todo o tratamento da água. Então, isso está eliminado, né? Você tendo uma boa fonte de ração, né, e essa boa fonte de ração pode ser produzida, inclusive, pelo próprio sistema agroecológico, né? Você tem uma fonte de milho, você coloca aí uma carga de proteína, por exemplo, advinda de
de moringa misturada com minhoca, enfim, fazer um composto aí de proteína de rápida digestão e de uma digestão mais lenta, né, associado a uma fonte de milho, por exemplo, que é o que se encontra com maior facilidade, né? Ou então de folha de mandioca e casca de mandioca, você tendo cuidado para retirar, logicamente, o ácido cianídrico dela, né? Então, você pode utilizar isso daí, ou mesmo com taboa, nas áreas assim de charco, mesmo que seja em pé de açude, em remanso de açude, né? Você pode ter também essa produção e, com isso, você fazer uma boa ração para alimentar os seus peixes. Porque o input que se dá é esse, né? É a ração do peixe. Então, o resto que tem, todo ele vai ser tratado pelas bactérias e pelas plantas, que vão retirar. Então, a mandala, ela não teria uma relação direta com a aquaponia, porque ele é um sistema fechado. Agora, o que você pode ter é um sistema de produção de peixe, de tratamento através de um biofiltro, e ao invés de você fazer uma hidroponia, você chegar e gotejar na mandala. Aí vai ser uma fonte de irrigação riquíssima, né, para você fazer a suplementação orgânica, né, e mineral para as plantas, né, e tudo de uma fonte orgânica. Então, eu acho que isso daí é um refinamento da mandala. Você pode associar um tanque desse de produção de peixe, né, com uma irrigação dessas plantas, e buscar o resíduo que você tem do próprio tratamento dela. Não sei se lá tem algum aviário, alguma coisa assim, que normalmente integra, né, com a horta, alguma pequena criação de frango, para você ter esse esterco e esse resíduo também que você pode pegar de folha seca, de bagaço, enfim, né, e misturar isso e colocar para uma compostagem para você ter a sua fonte de minhocas. E essas minhocas poderem ser adicionadas ao milho e a outras fontes, tipo a moringa, por exemplo, que é uma boa fonte de proteína, de excelente qualidade, e você ter a ração dos peixes. Então, com isso, você fechava um ciclo de ração de peixe, alimentação da mandala, ração de peixe, alimentação da mandala, e você tinha a produção de peixe e tinha uma excelente fonte para irrigar suas hortaliças. Legal. Aí, no caso, a irrigação teria que ser por gotejamento, né? Pode ser, porque aí você, como você tem vamos dizer, imagina que você vai ter um adubo líquido, né? Um biofertilizante, biofertilizante, mas líquido, né? Saindo ali permanentemente, né, do processo dos peixes, né? E aí você, por exemplo, qual vai ser a vazão que você vai ter permanente para as suas plantas lá na mandala? Então, essa vazão pode ser a mesma que você vai ter dos seus tanques de peixe saindo dele, passando pelo biofiltro, que sendo tratado, e levando para a sua mandala para irrigar de forma permanente, né? Outra forma que você pode fazer é ter um sistema de circulação fechada, e você, eventualmente, você não produz as hortas e coloca uma parte desse fluido, né, desse efluente, você reserva para irrigar a sua mandala, ou faz um manejo, né, faz uma troca de água, puxa a água de chuva captada, bota para o seu sistema de aquaponia, e ao invés de levar para a sua hidroponia, você passa um tempo sem produzir nela, e joga para a mandala, para irrigar a mandala. E com isso você pode fazer, por exemplo, não faria com o DWC, que você precisa de um espaço permanente de água, né, com as placas flutuando nele, você poderia estar utilizando o NFT, que são os tubos, né, de produção aí de folhosas em tubos, ou então produção de frutos, né, no sistema do bucket, né, que são em jarros, né, em vasos, né, que são caixas de plástico, onde você enche com alguma mídia aí, pode ser brita, né, daquelas brita fina de construção mesmo, ou com argila expandida, que aí é mais caro, né, ou com caco de telha, tijolo, você bota embaixo e completa com brita, uma forma de você gotejar nessas plantas, e aí você monta uma escala, né, de gotejamento nelas, que você possa manejar. Parte do gotejo vai para eles, parte do gotejo vai para a mandala. Por exemplo, você faz uma frequência de 4 fluxos de irrigação, tá certo? No seu fruto, por exemplo, hidropônico, né? Aí
nesse intervalo entre uma escala e outra, você pode estar irrigando a sua mandala. Isso você, Márcio, aí, sabe que uma válvula solenoide controla isso, sem precisar de você estar ali abrindo e fechando o registro. Bacana. Legal. Pode automatizar o processo. Bacana, querido. Vamos conversar sobre isso, viu? Tá certo. Com certeza. Quando a gente tiver com o nosso sistema montado, a gente pode combinar, quem quiser vir visitar, a gente marca para fazer as visitas ali, para mostrar o sistema funcionando. Eu acredito que em janeiro a gente já esteja com ele montado, se Deus quiser. Legal. Bacana, bacana demais. Gente, o microfone está aberto. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Aproveita que eu estou calmo. Aproveita, né? Aproveita agora, senão que eu nunca tive nervoso, mas tudo bem. Ninguém mais, pessoal? Eu vou falar. Estão me vendo? Estou sim, Gilene. Me vendo? Estamos sim, estamos vendo sim. Ah, tá. Só agradecer, né, ao Tinoco pela participação. A gente está sempre colocando também nas nossas prosas aqui vários temas que são relacionados ao nosso projeto Zika, né? Sim. Porque esse projeto do Agroecologia em Prosa é um projeto, como a Hélida falou, né, que faz parte do nosso programa de extensão, que é um programa que faz essa relação entre agroecologia, saúde, cidadania, bem-estar, né? E faz parte também das ações, né, do nosso programa de extensão, o Projeto Zika, né, que aqui está representado por mim, por Hélida, por Tinoco, pelo Walter, né, e a gente agradecer, né, Tinoco, ter se disponibilizado para fazer essa fala hoje para a gente, e prazer. Lembrar que a gente vai ficar sempre trazendo também pautas do Projeto Zika para a nossa agroecologia em prosa, né? E na próxima semana a gente vai ter uma prosa com duas pessoas que também são muito especiais, que é o Rodrigo e a Bia, que, para quem não conhece, foram os criadores do NERA, né? O nosso núcleo de extensão rural partiu de um projeto de extensão da Bia, quando eles estavam aqui, né? Hoje eles moram lá, voltaram para São Paulo, né? Moram lá em Botucatu. Tem o Instituto Giramundo, que tem já um histórico em agroecologia, né, de muito tempo, e eles vão estar conosco na próxima semana. A gente está só confirmando a data direitinho, né, e o horário, mas em breve a gente já coloca no nosso Instagram para que vocês fiquem sabendo e acompanhem, tá bom? E gratidão mais uma vez, Tinoco, por ter aceitado, né, esse convite e estar aqui conosco para essa prosa tão interessante. É um prazer, Shirley. É um prazer, foi muito bom. Massa. Eu que agradeço a todos aí pela paciência. Foi ótimo. Tá legal. Ótimo. Então, gente, assim, aí a gente tem mais o Tinoco, Aldo Tinoco falou, olha, sobre o peixe larvófago, poderia ser disseminado nos municípios que têm problemas de lagoas? Seria um controle biológico, combate da larva desses mosquitos? Eu acho que é uma excelente alternativa, né? Todos os peixes larvófagos, né, que tem aí, são excelente alternativa. A piaba, por exemplo, é reconhecidamente como larvófago, né? Ela chega a comer até 2,5 vezes o peso dela por dia, né, de larvas. Então, ela é, assim, voraz. É violenta a menina. Então, tem dado um resultado muito bom. Né? Então, agora tem outros peixes aí que são extremamente eficazes aí, como devoradores de larvas, né? E isso daí deveria ser mais difundido, mais utilizado. A questão é que tem muitos desses reservatórios, né, que de forma irregular são jogados os efluentes neles, né, que são mananciais. São águas que são utilizadas para consumo humano. E muitas vezes se joga efluente de esgoto nele. Né, se faz aquelas velhas calhas, né, secas,
em que quando vem a chuva, escorre e vai cair dentro do manancial. Acaba contaminando o manancial. Fica na calha, diz, não, a gente joga na calha para infiltrar, mas quando bate a chuva, né, aquilo que está acumulado ali vai, né, carreado. Né? Então, tem muito manancial aí que já está contaminado. Às vezes ninguém sabe, ninguém coloca nenhuma fonte de matéria orgânica e ele eutrofiza do nada. Quando você vai ver a contribuição que ele recebeu ali das calhas secas, né, principalmente de fósforo, de potássio ali, que é carreado para dentro, fora os metais pesados e outras coisas, né, mais complicadas, que são carreados para dentro dos mananciais, né, de água, da qual a população se serve para o consumo de água. Então, essa questão do cuidado com os nossos mananciais, né, e do cuidado para esses mananciais não virarem fonte de proliferação, né, de vetores, né, de arboviroses, por exemplo, é fundamental, isso é obrigação. Então, as tecnologias estão aí disponíveis, tem várias pessoas, inclusive, produzindo. Hoje, até, seria recomendável que o próprio governo assumisse essa questão da tecnologia dos peixes larvófagos, né, para associado a esses programas de cisternas que tem por aí, de açudes, né, onde iria reduzir bastante essa incidência de dengue, zika e chikungunya, certo? Porque reduz, já foi comprovado isso, que teve município que zerou, né, a praga, né, a doença, né, deles. Okay? Então, nós precisamos do fechamento das lagoas. Fechamento de lagoa já. É isso aí. Então, gente, a gente está chegando ao final da nossa prosa. Quero agradecer a todas e a todos, especialmente ao nosso querido Tinoco. Dizer que no começo do chat aqui, no início, eu coloquei os Instagrams dos projetos. Sigam, né, os nossos Instagrams, a gente sempre atualiza lá as prosas da semana, coloca foto das nossas ações e tudo mais. E então, obrigada e cuidem-se todos e todas, e até a próxima, e brigadão, Tinoco, até logo, meu querido. Se Deus quiser, saúde e paz para todos aí, como diria o meu grande amigo Sidoval. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau.